Olá, doutores e doutoras, estamos de volta ao canal do Tabelião e é sempre um prazer muito grande tê-los aqui conosco. E hoje comemorando mais de 600 inscritos no canal, vocês são sensacionais. E em comemoração a esses 600 inscritos que nos acompanham em nossos temas de direito empresarial, notarial e registral e também de oratória, carisma e persuasão, nós vamos falar sobre um tema um tanto quanto polêmico, não tão recente, mas que é muito importante: a revisão dos contratos empresariais. Nesse contexto de pandemia, há cerca de um ano e pouco, 1 ano e 6 meses, nós temos visto uma modificação circunstancial e fática nas relações negociais. E por esse motivo, nós falaremos sobre o famoso Instituto Jurídico da onerosidade excessiva. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, fique conosco! Já há algum tempo venho conversando com meus amigos empresários, também com clientes lá do cartório, que me trazem informações de que houve um aumento muito grande no preço dos insumos, das commodities. E com isso nós temos aí um aumento vertiginoso dos preços finais dos contratos. Isso afeta em alguma medida os contratos empresariais. Os contratos empresariais são aqueles que possuem dois empresários em paridade de forças, contratando em face de um objeto em específico. Vamos imaginar aqui o caso da contratação de uma empreiteira por parte de um empresário para a construção de um grande barracão. Este barracão, vamos imaginar aí um preço de contrato da ordem de 5 milhões de reais. Nós estamos falando aí, por hipótese, em um grande local com uma grande construção para a produção em massa de um determinado produto. Isso tudo em hipótese. Esse contrato, se celebrado antes da pandemia, ele obviamente tinha um preço. Após a pandemia, conforme eu já falei aqui para vocês, nós tivemos aí uma alteração no preço dos insumos, o que faz com que seja possível que o negócio entabulado antes da pandemia não seja mais interessante para uma das partes, como por exemplo no caso da construtora. Tendo isso em consideração, este empreiteiro pode procurar o seu advogado e questioná-lo acerca da possibilidade da revisão do contrato por onerosidade excessiva. A onerosidade excessiva é uma tese que pode ser emplacada em uma ação autônoma. Então, uma ação de revisão de contrato por onerosidade excessiva. Nós temos o artigo de lei específico no nosso Código Civil, que você está vendo aí na sua tela, que permite a revisão do contrato segundo esse patamar. Agora, o que nós devemos observar nesse contexto para dizer se é lícito ou não é lícito revisar este contrato entabulado, hipoteticamente, por um empresário que contratou uma empreiteira? Nós temos que o nosso Código Civil de 2002 trouxe o que se chama de unificação do direito privado, o que equivale a dizer que os contratos civis e os contratos empresariais se submetem às mesmas regras, aos mesmos princípios gerais. Nós temos, obviamente, a autonomia do direito empresarial e, consequentemente, a autonomia das relações empresariais. A sistemática do direito empresarial é flagrantemente diversa da sistemática jurídica do direito civil. O direito civil, ele permite a alteração e o perfazimento de negócios jurídicos de uma forma mais vagarosa, com uma estabilidade maior. E do ponto de vista empresarial, nós temos uma característica do dinamismo, o que é importante dizer que os posicionamentos a respeito da intervenção nos contratos por parte do Estado deve ser vista com algumas reservas. Eu me lembro muito bem na faculdade de quando, isso em 1998, por aí, no terceiro ano de faculdade, segundo ano de faculdade, tendo aulas de direito
contratual, o professor já dizia da crescente intervenção do Estado nas relações privadas, em específico nos contratos, o que é hoje notoriamente conhecido como o dirigismo contratual. O dirigismo contratual no direito empresarial deve ser visto com algumas reservas. Não se deve permitir a intervenção do Estado de uma forma mais contundente, uma vez que nós temos, em teoria, relações negociais paritárias elaboradas entre empresários. Nesse sentido, eu vou elencar aqui alguns enunciados do Conselho da Justiça Federal, como, por exemplo, o enunciado 21, que vai atestar justamente nesse sentido que eu estou dizendo aqui para vocês. Nos contratos empresariais, o dirigismo contratual deve ser mitigado, tendo em vista a simetria natural das relações interempresariais. E nesse mesmo sentido são alguns julgados do STJ. O STJ, em um julgado, um RESP, o RESP 936741 de Goiás, vai dizer expressamente que os contratos empresariais não devem ser tratados da mesma forma que contratos civis em geral, ou contratos de consumo. Nestes admite-se o dirigismo contratual. Naqueles devem prevalecer o princípio da autonomia da vontade e da força obrigatória das avanças. Então, nós estamos aí em um sentido de responder aos senhores de que, a priori, os contratos empresariais não devem ser atacados com maior flagrância, com maior constância, quando escorados na teoria da onerosidade excessiva. Contudo, nenhuma regra comporta aí parâmetros absolutos. Nós devemos enxergar, por exemplo, que em algumas circunstâncias, em alguns contratos, sobretudo no contexto da pandemia, é possível sim que haja a intervenção do Estado. A intervenção do Estado na liberdade de contratar, na autonomia patrimonial, na autonomia de contratação, em nome da observância do que se chama função social. E no caso específico, na função social dos contratos. Guardem bem que, sinteticamente, o princípio da função social quer dizer a supremacia do nós em detrimento do eu. Frase do nosso eminente professor Flávio Tartucci. Diante de todo o exposto, é possível sim que haja a aplicação da tese da onerosidade excessiva em alguns contratos que são elaborados entre empresários, portanto, entre contratos empresariais. E por hipótese, acabamos respondendo a nossa pergunta elaborada no começo da nossa abordagem de hoje, que sim, este empresário que se consulta com um advogado para entender se é possível revisar as cláusulas do contrato, esse empreiteiro, em razão do aumento dos insumos, das commodities, das matérias-primas, é possível sim que haja a intervenção do Estado para que se revejam as cláusulas desse contrato hipotético. Se você gostou desse vídeo, não hesite em compartilhá-lo com os seus amigos que se encontram em uma ocasião, em uma circunstância parecida como essa, ou até mesmo para alavancar algum negócio ou para alertar em relação a algum contrato, bem como o estudante de concurso público que está aqui enfrentando os seus perrengues nas provas que vêm logo mais pelo futuro. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de ativar o sininho de notificações e fica conosco. É um prazer tê-los por aqui. Até a próxima. Tchau!